Colossenses 1, do 24 ao 29. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A esses, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo nos anunciamos, advertindo e a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para que esse fim, que eu me empenho esforçando-me o máximo possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Senhor, nós oramos por essa palavra, Pai. Que a Tua palavra, que é viva, transformadora, eficaz, Senhor, possa realmente abrir os nossos olhos para a mensagem que o apóstolo Paulo queria deixar. Que o Espírito Santo nos ilumine, trazendo clareza, Pai. Que o Teu Espírito aplique no coração dos meus irmãos essa palavra, trazendo transformação em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei você, e talvez você nem goste de filme ou série, mas eu gosto das coisas de mistério. Alguém gosta de filme e série de mistério? Eu gosto daqueles negócios que tem que achar. A minha esposa está pegando no pé, que a maioria das coisas que eu assisto é nesse sentido. Ela fala que às vezes é uma cópia um do outro, né? Mas, mesmo que você não goste de filme ou série de mistério, a gente gosta de um mistério, né? Pode ver. A gente gosta de fazer festa surpresa, de dar presente sem a pessoa saber o que nós vamos lá, e às vezes criamos uma expectativa que nem suprimos, né? Ah, vou te dar um presentão, aí dá um presentinho, a pessoa fica até, nossa, esperava mais, 2 meses esperando isso aqui, né? Mas somos, é um pouco do nosso ser, talvez uma pessoa ou outra não, gostar dessa questão meio misteriosa, o que vai acontecer. Até acho que, para ser sincero, não saber o nosso futuro como algumas pessoas gostariam de saber é uma bênção, né? Imagina se você soubesse o dia, tudo que você ia ficar doente, morrer, acontecer. É melhor não saber. Não sei que as pessoas querem saber, eu quero saber. Está na mão de Deus, eu fico mais tranquilo, né? E aqui, Paulo vai falar sobre isso. Há um mistério escondido por séculos que agora foi revelado. Que deixou claro. E é bem interessante isso, que nós precisamos ter plena consciência disso, que o cristianismo não é uma religião de mistério. Você pode ver que a maioria das religiões, elas têm um mistério por trás. Você vai, hoje que está muito crescente assim, o gnosticismo, existe alguma coisa que você precisa experimentar, que aí você vai encontrar algo supremo e se encontrar com Deus. Existe um mistério ali. Mas o cristianismo, para os cristãos, Paulo vai dizer que o mistério foi revelado na realidade. E que correr atrás do mistério que é errado. É o inverso. Porque ele está querendo dizer o que? Olha, na realidade tudo já foi revelado. Você precisa crer. Você não precisa buscar o mistério. Você não precisa ter um encontro superior, uma experiência superior, para que você possa... Lógico, experiência superior precisa conversão. Isso é óbvio. Mas pós-conversão não tem essa experiência. Você pode ter boas experiências com Deus, mas você não depende dessa experiência para salvação ou para compreensão. E Paulo vai deixar isso claro nesses versos. Ele vai falar primeiro o verso 24 e 25 da sua missão. E a gente vai tentar ver o que tem a ver isso com a nossa missão, sabendo sempre que a missão de Paulo era muito superior à nossa. E depois ele vai falar que o mistério foi revelado e vai dizer, obviamente, qual que é esse mistério. Então, no verso 24, Paulo já começa fazendo uma afirmação que assusta o ouvinte dos nossos tempos. Agora eu me alegro nos sofrimentos. A gente não é um povo que se alegra em sofrimento. Vamos falar a verdade. E, obviamente, também não é uma questão aqui
masoquista ou estoica de Paulo, que tipo assim, não, eu quero sofrer. Não, ele se alegra porque o sofrimento produz algumas coisas. Então não é simplesmente uma alegria por sofrer. Ah não, eu quero sofrer, eu quero sentir dor, eu quero... Não, não é isso. Ele vai explicar por quê. Porque ele sofre por alguém, ele sofre por aqueles irmãos. E apesar de ele não visitar Colosso, a cidade, e não conhecer os irmãos, ele entende o seguinte, que o sofrimento dele como apóstolo é um sofrimento por cada cristão. Então ele fala, por vocês. Talvez os colossenses diziam, por nós, você não foi preso aqui, você foi preso em outro lugar. Não, mas ele está sofrendo, para levar a mensagem do evangelho, ele está sofrendo por cada cristão. Ao ponto de que as cartas dele chegou para nós por meio das suas prisões, onde ele teve tempo para escrever. Então, se nós pararmos para pensar, até nós, 2000 anos depois, somos abençoados pelo sofrimento de Paulo. E ele fala que preenche o que resta das aflições de Cristo. Talvez aqui um dos versos, uma das partes mais conturbadas do livro de Colossenses. O que é preencher o que resta das aflições de Cristo? Então aqui não é uma questão expiatória que Paulo está fazendo. Sabe que algumas pessoas tiram daqui a questão do mérito dos santos. Que seria o quê? Alguém superior, ele tem mérito, ele preenche as aflições de Cristo e ele vai distribuir o mérito para os outros também. Então vamos pensar, Paulo, alguns vão compreender com essa passagem o quê? Paulo, ele sofreu por nós também, e agora ele se tornou um homem tão santo que ele tem mérito sobrando e ele divide conosco. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui não é uma questão de colocar sobre nós algum mérito. Não é um sofrimento expiatório. Quando ele fala o que resta das aflições de Cristo, para o evangelho se espalhar, ia estar junto o sofrimento e a perseguição. E quando ele sofre, e sofre por causa do evangelho, essa questão fica nítida mais ainda, a questão do nosso Senhor Jesus, e de como aqueles seguidores fiéis de Jesus seriam perseguidos. O próprio Paulo fala, quem quiser, em Timóteo, viver piedosamente, será perseguido. E nós, na nossa geração, começamos a ver que, provavelmente em alguns anos, ou décadas, não sabemos quando, os cristãos serão perseguidos. Lógico, a gente fala isso porque a gente vive no Ocidente. Os nossos irmãos do Oriente são perseguidos. Sempre. Né? Em alguns lugares da África, os nossos irmãos são perseguidos, os cristãos, por serem cristãos. Né? E também, alguns maldosos queriam, em outras cartas, falar que, porque Paulo sofria tanto, ele não devia ser apóstolo. Porque se tudo estava tão errado na vida dele, você pode ver que a gente tem uma noção hoje, mais ou menos assim. Se algo dá muito errado na vida de alguém, você fala, Deus não quer que você faça isso aí, não, sinto muito. Não é verdade? E Paulo tem a percepção completamente ao contrário. Ele fala assim, a prova de que eu sou é o tanto de problema que me surge para eu não cumprir a missão. Mostrar o sofrimento e poder ser feliz, estar alegre em meio ao sofrimento, chancelava, mostrava que ele era um apóstolo do Senhor. Porque também não é só sofrer, né? Não é questão que, não. Também não podemos ter uma visão assim. Não, se sofreu é de Deus. Mas como ele reagia no meio ao sofrimento, mostrava muito da obra que ele estava fazendo. E para expandir a palavra, para a expansão do evangelho, o sofrimento seria necessário. Não do nível de Paulo, principalmente aqui no nosso país. Ninguém é perseguido por pregar, ou preso, ou morto, por pregar a mensagem. Mas levar a mensagem do Senhor nos causam alguns danos. Vamos pensar alguns aqui. Se você quiser dar um bom testemunho na sua empresa, às vezes você vai ter que abrir mão de um cargo maior porque vão te pedir coisa que você não pode fazer. Isso é um sofrimento que o cristão tem. O outro vai pensar assim, não. E alguns cristãos hoje fazem uma dicotomia. Não. Uma coisa é o que eu sou lá no meu serviço. O que eu faço lá, o chefe mandou eu mentir, roubar, não tem culpa. Outra coisa é o que eu sou fora. Mas nós não podemos fazer essa transformação. Né? Tem até
uma série que está fazendo sucesso, Ruptura, que é mais ou menos isso. A pessoa tem uma vida no serviço. É o sonho, eu acho que, de toda empresa, né? O cara, ele não lembra da vida fora do serviço. No serviço ele não lembra da vida que ele tem fora, e fora ele não lembra da vida que tem de serviço. Achei interessante a proposta da série. E aí no verso 25, ele fala, ó, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Dessa palavra, ele é ministro, ele é aquele que quer levar a mensagem, que deve levar. Ele, em outras palavras, Paulo deixando claro que ele tem uma missão. É uma missão de Paulo. E ele precisa cumprir essa missão. Até ele chega a dizer, né, ai de mim, em Romanos, se eu não levar a mensagem. Ele tem consciência plena do tamanho da missão que ele tem. Ele fala, olha, eu me tornei ministro, eu fui chamado da parte de Deus para viver nessa dispensação dessa forma, para cumprir, para dar o pleno cumprimento da palavra de Deus. Eu vim aqui para explicar que em Cristo a Bíblia está se cumprindo e que vocês estão perdendo o momento exato disso. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que, mesmo sem conhecer aqueles homens pessoalmente, ele está escrevendo para que eles possam compreender que eles vivem no momento chave e que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, é o cumprimento de toda a verdade. Que até aquele mistério que as religiões de ocultismo na época, o começo do gnosticismo prometia, aquela coisa mais elevada, eles só iriam encontrar em Cristo Jesus, não iam encontrar em mais nada. E Paulo está dizendo, ó, a minha missão é falar para vocês isso. Não procure em outras coisas aquilo que você só pode encontrar em Cristo Jesus. Não sejam enganadas por outras religiões, não sejam enganadas pelo falso evangelho e não sejam enganadas por pessoas. E isso tem tudo a ver conosco. Sabe? Se queremos encontrar, às vezes, num mistério, numa coisa mirabolante o Senhor, nós perdemos Ele de vista realmente. Às vezes fazemos toda uma maneira misteriosa como Deus trabalha e queremos compreender. E realmente é misterioso como Deus trabalha. Tem coisas que nós não compreendemos. Mas nós perdemos a visão de Cristo. Queremos saber como as coisas acontecem, mas conhecemos muito pouco de Cristo. Isso tem a ver conosco também, porque nós temos uma missão. Se somos cristãos, temos uma missão. Uma missão de levar o Evangelho, de honrar o nome do Senhor, de glorificar a Deus. Então é muito menor que a missão de Paulo. A nossa missão é menor que a de Paulo. Mas temos uma missão. E temos que saber que a missão traz sofrimento e que seremos cobrados sim da nossa missão. E uma das missões, né, é levar o Evangelho à nossa família, aos nossos filhos. Nós temos uma geração de criança crescendo que sabe cantar só musiquinha cristã. E é tão interessante que às vezes a gente, ao mesmo tempo que a gente diz que os filhos e as crianças são muito inteligentes, e eu acredito que são mesmo, tá? Nós o tratamos às vezes como eles não fossem. Nós achamos, eles vão entender certas coisas, mas sobre a Bíblia eles não vão entender. Não é verdade? Mas se você tiver a paciência de ensinar, será diferente. Nós estamos terceirizando tudo, né? Para a escola o ensinamento sobre tudo, para a igreja só o ensinamento religioso, e aí parece que a função dos pais é só alegrar os filhos. E agora ele vai, a partir do verso 16, começar a dizer que o mistério foi revelado. Então primeiro ele falou, eu tenho uma missão. E a missão é trazer claro que havia um mistério que não é mais um mistério para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 26. O mistério que esteve escondido durante séculos. Durante séculos havia um mistério. Acho que agora todo mundo lá em Colossos deve ter parado e falado, meu, que mistério é esse que estava escondido? Se você parar para pensar, no mínimo, o mistério está escondido, se você quiser conferir na sua Bíblia, desde Gênesis 3,15. Diz assim, porém a inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dele. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já estava apontando para Jesus Cristo. O descendente da mulher contra o descendente da serpente. E é tão interessante que você vai poder ver isso por todo o Antigo Testamento. Por exemplo, Abel e Caim. É fácil saber quem é o descendente da mulher, quem é o descendente da serpente? Davi e Golias. Os filisteus versus Israel. Essa tensão, ela existe, lógico que existe no Novo, mas principalmente por todo o Antigo Testamento. Existe, você pode ver quando Deus ali traz o dilúvio e fica só Noé, parece o quê? Agora vai começar uma nova geração, alguns podem pensar, sem pecado. Mas rapidamente o filho de Noé, Cã, você já consegue identificar como o filho da serpente. Sempre fica uma sementinha do mal. E o que ele está querendo dizer aqui? Que esse mistério que esteve escondido por gerações, ele foi revelado, ele ficou muito tempo sem ninguém compreender. Perfeitamente. Estava lá no Antigo Testamento, falava sobre Jesus, mas o homem não conseguia com a sua mente compreender tudo aquilo. Quem era esse? Quando Moisés aparece, alguns devem ter pensado, será que é ele? Quando Davi vem, é ele o escolhido. E quando Davi cai, que você vai ver a criação e queda em todos eles, Davi vem, cresce, monta um reino enorme e de repente vem a queda de Davi. Ele falha, assim com Moisés, assim com Saul, assim com todos eles. Então eles ficam esperando quem vai ser esse o escolhido. Você pode ver quantos filmes não tem um escolhido lá que vai salvar todo mundo, né? Essa marca, essa mensagem está dentro de todo homem. Ele espera que exista um Salvador, que alguém o salve. Todo homem tem uma consciência de que há algum mistério por trás de tudo isso. Então, o que o Paulo está dizendo, que tudo aquilo que foi construído no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi construído na história, existia um porquê. E em Cristo as coisas se encaixam. Por isso que Pedro vai chamar ele de pedra angular. A história da redenção se encaixa em Cristo Jesus. Tudo se encaixa em Cristo Jesus. E nada se encaixa fora de Cristo Jesus. Por isso, que quando nós queremos saber... Ontem mesmo me mandaram um vídeo assim. Não, a Terra foi criada em tal época. Aí 2.000 anos até Abraão. De Abraão a não sei quem, 2.000 anos. De não sei quem até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até nós, 2.000 anos. Então quer dizer que estamos tendo um 7º milênio. Então Jesus vai voltar de tal a tal. E, sabe esses videozinhos? Lá com a luzinha fazendo o número. E aí o irmão da igreja mandou para mim e falou, pastor, o que você acha? Eu falei, eu acho que eu preferia ser surdo. Eu respondi. Às vezes a perca de audição nem é tão ruim assim. Por quê? Porque às vezes nós perdemos a beleza de Cristo. E eu já fiz isso, então não estou julgando a pessoa do vídeo. Para ficarmos tentando fazer continha para saber quando ele volta. E aí criamos um mistério. Será que vai ser em 2030? Será que vai ser em 2020? Será que vai ser em 2050? O anticristo vai ser o quê? Judeu, palestino, muçulmano, budista. O que ele vai ser? Vai ser da Zona Leste, corintiano? Que é o mais provável. Da onde ele será? E aí você percebe que se você já fez isso, você começa a perder Cristo de vista. E você fica sobre essas coisas secundárias. Pastor, não podemos então falar disso? Podemos. Mas falamos um pouco e voltemos para Cristo. Agora quando começar a se girar em torno disso, nós criamos um mistério. Quando o mistério genuíno que é Cristo foi revelado. E ele vai dizer que o mistério se manifestou. Mas que agora foi manifestado aos seus santos. Lógico, foi manifestado aos crentes. Você precisa compreender qual que é o mistério todo revelado. O mistério todo revelado é Cristo Jesus. Nele, temos a redenção. E ele vai terminar o mistério dizendo o seguinte, que aqueles que conhecem a Cristo, Deus deu a conhecer a riqueza da glória. E qual que é a riqueza da glória? Cristo em vós. O mistério é esse. Até os gentios, como os judeus, e cada ser humano que cresce em Jesus, receberia Jesus
dentro de si. Cristo habitaria dentro dos seus. Inclusive, dentro daqueles que não eram judeus. Se você olhar o Antigo Testamento, há promessas que todas as famílias da terra poderiam ser benditas. Mas ainda não acontecia no Antigo Testamento, era mais os judeus. Aqui ele está dizendo o seguinte: se cumpriu o que Abraão diria, que todas as famílias, em cada país poderia ter cristãos, aconteceu. É o Evangelho. Ele chegou e esse mistério foi revelado. E o grande mistério é esse: Cristo habita em vocês. O mistério não é o dia que ele volta, porque isso só cabe a Deus. O mistério não é uma experiência superior. O mistério é vocês entenderem o seguinte: a maior riqueza de todas habita dentro de vocês. Paulo vai resumir isso dizendo o seguinte, que em Coríntios, que nós somos vaso de barro com um diamante dentro. Há algo muito precioso dentro de nós. Mas não é nós, porque ele vai comparar o quê? Que nós somos vaso de barro. Quem já tem vaso de barro sabe. É uma coisa simples. Quebrou, ninguém joga muito com de vaso de barro. O problema é que nós achamos que nós sei lá, colocar um vaso bom de porcelana. Ele está dizendo, não, a beleza não está no vaso. Se você colocar algo muito precioso dentro de um vaso de barro, aonde está a beleza? No vaso de barro? Se quebrar o vaso, você pega o diamante, coloca em outro vaso e continua. É isso que ele está dizendo. Esse mistério que é Cristo, essa beleza de um Cristo que habita em nós, aconteceu. Então não percam tempo com outros mistérios. De tempos em tempos, né? Aparecem novas teorias, né? Quem é o anticristo? Já foi aquele Papa que faleceu, acho que em 2005, o João Paulo. Já foi o Macron. Já foi, sei lá quem mais já foi, né? Aí as pessoas perguntam sobre essas teorias dos Illuminati. Eu sou pastor, eu recebo todo tipo de pergunta. Os Bindenberg, os Gutenberg, eu nem sei onde os caras arrumam tanto nome. Até um dia, eu sou um pouco sarrista, né? Alguém mandou, pastor, mas eles querem dominar a Terra. E como, talvez o Estevão vai lembrar desse desenho, talvez alguns não lembrem, mas foi, viu? O Pink e o Cérebro também queriam dominar a Terra. Era o plano deles toda semana. Você tem que entender que existe um Senhor que governa a Terra, senão você vai ficar com medo de todo mundo que aparece. Lógico, ó, por exemplo, eu não vou falar em quem você tem que votar, não, só vou dar um exemplo. Tem eleição esse ano. Temos que ficar preocupado, colocar um governador ou um presidente melhor ou pior. Ok, mas isso não pode dominar a sua vida. Você crê que existe um Deus soberano que guia as coisas? Então calma, volta, faz sua parte e calma. Agora, se a nossa vida girar em torno disso, perdemos a revelação de Cristo. Quantos cristãos têm perdido a revelação de Cristo porque a vida gira em torno de política? Ele acha realmente que um novo político vai mudar, ou mesmo, ou um novo, seja o que for, vai mudar todas as realidades da nação. E aí ele está esperando o quê? Ele está esperando redenção, expiação, transformação, da onde ela não pode vir. Ele está querendo, contra as palavras, está dizendo que o evangelho que ele prega não é suficiente. E esse é o mistério. O mistério que o novo Adão, Cristo Jesus, cumpriu tudo. Está restaurando os homens pós-queda. Todo aquele que crê nele está sendo restaurado à imagem de Cristo de novo. Lógico que existe o já e o ainda não, né? Algumas coisas já aconteceram, você já foi salvo. Mas seu corpo ainda não é glorificado, mas vai acontecer. Então, esse processo de restauração já começou. E essa é a segurança que os gentios devem ter. Eles não devem ter, como os judeus, mesmo alguns que estavam se convertendo, ainda tinham uma segurança no judaísmo. Outros, do gnosticismo, tinham uma segurança numa religião superior. Eles vão dizendo, não, a segurança de vocês está em Cristo Jesus. E essa é a missão paulina, anunciar isso. Que o novo Adão, Cristo Jesus, como está lá em Romanos 5, ele reconquista aquilo que foi perdido pelo primeiro Adão. Os erros do primeiro Adão são vencidos em Cristo Jesus. O primeiro Adão foi tentado e falhou.
o segundo Adão, que é Cristo, foi tentado e não falhou em nada. Como vai dizer Hebreus, em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Ele reconquistou. Ele fez isso e agora, mais do que isso, ele está, através do seu Espírito, habitando dentro dos cristãos, os transformando de maneira interior. Não é uma mudança, não é um verniz. Porque verniz é assim, né? Você vai lá e passa por fora, parece que está melhor. Mas às vezes está a mesma coisa. Eu faço de vez em quando eu pego no pé da minha esposa, só de vez em quando. Porque eu não sei se mais alguém tem essa maneira. Às vezes você está triste, você está triste. Qual que é o conselho que alguém te dá quando você está triste? Fica triste, não. Eu sempre falo, poxa, passou. Agora eu tô que eu não me aguento. E ela fica brava. Porque isso é verniz. Não, vai lá, vamos melhorar, dar uma volta. Você acha que só dar uma volta vai melhorar? Você já tinha dado uma volta. Porque a gente acha mesmo que simplesmente... Quantas vezes a gente pensa assim, eu estou muito mal com a situação, ou às vezes um casamento está ruim, uma dificuldade com o filho, vamos viajar, como se... Quando você voltar, o Bruno está te esperando, fica tranquilo. Ele fica na entrada da cidade esperando. Ele fica às vezes no aeroporto já. Eles chegam um sábado, vou lá buscar eles. As coisas não são... Porque, às vezes, e eu também faço isso, tá? Não estou culpando só ela, não. Às vezes é comum a gente passar verniz, a gente fingir que... Não, eu vou desligar do mundo, hoje eu não vou falar com ninguém, mas amanhã o problema vai estar lá. E o que ele está dizendo é isso. Vocês não estão sendo envernizados por fora. Vocês estão sendo transformados por dentro. Cristo está habitando dentro de vocês. Essa é a maior preciosidade essa é a maior notícia da história. Não é o homem ter pisado na lua a maior notícia da história, mas sim que Deus habita dentro dos seus. E aí no verso 28 ele vai falar agora como, não só ele, mas que todos devem levar esse evangelho. Olha, ele diz, esse Cristo nós anunciamos. Ele anuncia quem? Ele não anuncia quando ele volta, ele não anuncia como ter uma vida melhor, ele não anuncia técnicas psicológicas, eu anuncio a Cristo. Essa é a maneira de anunciar. Eu quando adolescente, na igreja, começaram a ter um grupo de evangelismo. Nós vamos começar um lá em Mauá. Mas tinha um problema no grupo de evangelismo. Ele ensinava errado. Então nós chegávamos nas pessoas e dizia assim, você está sofrendo? Você está mal? Vem para Jesus que você não vai ter mais problema. Era só isso que eu sabia falar. Eu lembro que nós saímos para evangelizar, a primeira pessoa que eu encontrei, eu falei, posso falar com o senhor? Ele falou, não! Eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, nossa, o que eu faço agora que ele falou que eu não posso falar? Então, o anunciar, será que seria só isso, anunciar uma vida melhor? Será que nós somos simples vendedores de sonho? Ó, vem cá que seu sonho vai se realizar. Tudo vai dar certo. Não. Nós devemos anunciar Cristo. Anunciando, olha o que ele fala. Ele dá os 3 passos aqui para um bom evangelismo, para um discipulado cristão de verdade. Ó. Anunciando, advertindo e ensinando. O cristianismo pregado, na pregação expositiva, no tratar com as pessoas, no estudo em casa, com os seus filhos, o cristianismo deve ser ensinado assim. Se anuncia, se adverte e você ensina. A primeira coisa sempre é o anúncio. Não adianta você ensinar uma coisa que você não anunciou. E nós precisamos, dia após dia, anunciar que o homem é pecador e que para a solução dos seus pecados é só Cristo Jesus. Isso é um anúncio. Ó, tem um mistério. Sabe por que você sim sente culpa e não adianta uma psicologia querer apagar a culpa que você sente? Porque a culpa que você sente só será apagada pelo perdão do pecado através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Advertir sobre o que o pecado faz, advertir o que acontece se você não compreende a palavra, advertir sobre os perigos do inferno, advertir da vida cristã. E depois, ensinando a cada um em toda a sabedoria. Lógico que a sabedoria que Deus dá. Ensinando. Bom, a gente começou a igreja lá em Mauá, vai fazer agora, dia 9 de julho, 3 anos.
E alguns querem que as coisas caminhem muito rápido. O pessoal acha que se eu pregar uma vez, todo mundo vai entender tudo. E todo mundo vai sair fazendo tudo. Não se tem mais a paciência. Porque hoje é assim, né? Uma faculdade de Direito acho que dura 5 anos, né? Mas você vai ver, em algum momento os caras vão querer diminuir para um curso de 3 meses. Né? Porque hoje é assim, faz um curso ali no Hotmart, você vai entender tudo. E as pessoas acham que o cristianismo também é assim. O cristianismo é a vida. Você vai sendo alterado sempre. Eu tenho sempre algo a aprender. Sempre. Não vai acontecer diferente. Então ensinar é um caminho de paciência. Pedrinho vai fazer 1 ano. Qual que é o dia do aniversário dele? 26. 26. Dia 26 ele faz 1 aninho. Quantas coisas ele já foi ensinado? E criança assim, você ensina 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você não tem fim. E eu vou dizer uma coisa. Chega em idade que você tem que ensinar tudo de novo. Fala, meu, tudo de novo? De novo. É assim. O cristianismo também. Nós temos que ter a paciência de ensinar, de caminhar, de explicar. E ele diz, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Cada pessoa, obviamente, não é cada pessoa da terra. Isso aqui não é universalismo. É cada pessoa que vem a Cristo. Nós possamos levar ela a crescer. Levar, principalmente, ela a olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Isaías 44 diz, olhai para Cristo, olhai para Ele e seja salvo. Olhai. Olhar não é muito difícil, vamos ser sinceros. Se tivesse que fazer muita coisa, seria impossível minha salvação. Mas olhar é possível. Contemplar é possível. É isso que ele está fazendo. Ele está tentando fazer aqui, irmão, você tem que entender isso. Em Colossenses, que os colossenses tirem os olhos das discussões, dos mistérios do gnosticismo, de querer ser um melhor que outro, e coloquem os seus olhos em Cristo Jesus. Que o mistério era Cristo, e o mistério foi revelado para aqueles que conhecem. Havia um mistério na história. Como que Deus ia salvar os homens? Você que é salvo, você que é crente, você sabe como é que é esse mistério. É através de Cristo que ele salva os homens. Então pare de correr atrás de mistérios. E saiba que o grande mistério foi revelado. E ele termina dizendo, olha, para esse fim, que eu me empenho. Eu me esforço o máximo possível. Paulo está dizendo, olha, eu dou tudo de mim. Sim, irmãos. O cristianismo é exclusivista. A Bíblia vai dizer o quê? Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Não tem o meio termo. Ou você serve... Não dá para servir 2 senhores. Você serve um senhor ou você serve o outro. Então isso tem a ver com o nosso empenho, a nossa dedicação. E eu falo para vocês, irmãos, tem a ver com a sua vida devocional, com a sua leitura da palavra. Ninguém vai crescer em Cristo. O culto é importante, mas só através de culto. Tenha uma leitura bíblica anual, um plano de leitura para você ler a Bíblia. Em 2 anos, em 3 anos, em 1 ano, em 6 meses. No tempo que der para você, mas você precisa ler. Não há conhecimento genuíno fora de Cristo. E Paulo está dizendo que ele teve muito trabalho. Ele teve trabalho para ensinar, para anunciar, para advertir. Tudo isso dá trabalho. Ele podia enumerar quanta coisa ele fez. Ele não vai fazê-lo aqui. Mas ele podia fazer. Só que ele faz tudo isso baseado numa verdade, que é a última parte aqui. Segundo o poder de Cristo. Ele está dizendo, não é eu que tenho... eu me esforço, eu me empenho e me esforço o máximo possível. Baseado em quê? Baseado em que Cristo me fortalece. Ele orou antes para que os colossenses fossem fortalecidos. Na outra mensagem que eu preguei. E aqui ele está dizendo, então, esse mesmo fortalecimento que é de vocês é o que está sobre mim. Então o meu empenho, o meu esforço o máximo possível, ele é sustentado através de Cristo Jesus. Não é Paulo. No final, Cristo tem me sustentado para que eu leve o evangelho para vocês. Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ele está dizendo, olha, o poder de Cristo Jesus tem operado em mim. É por esse motivo que eu consigo levar, anunciar, advertir e ensinar o evangelho para vocês. Não é uma questão para Paulo ser idolatrado. Não é uma questão para Paulo ser o centro do evangelho. Mas é uma questão de que Cristo tem o fortalecido. Ele não combate na força dele. Isso aqui, irmão, é realmente
um tiro mortal para a doutrina das obras humanas. O próprio Paulo está dizendo, não faço com as minhas forças, eu faço na força de Cristo. Se nós imaginarmos que só com o nosso empenho, só com o nosso moralismo, só com a nossa força interior, como alguns acreditam, nós vamos conquistar e fazer coisas para o Senhor, isso não passa de trapo de imundícia. Paulo está dizendo, olha, é Cristo que opera em mim. E é Ele que habita em vós e opera em vós. O modelo paulino de plantação de igreja, ou liderança de igreja, o nome que você quiser dar, é baseado pelo poder do Espírito Santo. Não é numa técnica. Não é como eu já fiz. Não é, tem uma maneira de fazer, tem uma técnica especial que nunca dá errado. Não, ele está dizendo, olha, é o poder de Cristo que opera. Como que os colossenses, com a mensagem de Epáfras, que vamos ser sinceros, a gente nem sabe quem é, nasceu uma igreja tão bela que o apóstolo se preocupa tanto que ficou uma carta de 2000 anos. Ele fala, pelo poder que opera em Cristo Jesus. Como que algumas pessoas são salvas? Eu gosto muito de um escritor chamado, não sei se já ouviram falar, Jordan Peterson. Um canadense. Eu gosto dele. E aí eu fiquei sabendo, uns 2, 3 meses atrás, ele falou que ele se converteu. Foi uma coisa assim, biruta pra mim, porque assim, ó, ele é um PhD canadense, que eu nunca vou conhecer na vida, mas que algumas vezes na vida eu já orei por ele, porque eu falei, nossa, esse cara ele tem que conhecer a Cristo, porque eu não achava assim, não, esse cara ele vem, só falta Cristo, não, falta tudo. Mas eu gostava dele. E aí eu fui ver um vídeo, até mandei pra minha esposa um vídeo dele essa semana falando sobre Cristo, de como ele começou a entender que o objetivo se juntava com o subjetivo, na união de Cristo humano com Cristo divino, e ele começa a chorar, o Peterson. Eu falei, isso é só o poder de Deus. Não é uma questão que ele é tão inteligente que ele conheceu a Cristo, como alguns podem pensar. Não! É o mesmo poder que agiu no analfabeto, agiu no PhD. Para salvá-lo. Eu sei que eu já falei de filme, mas ainda vou falar mais uma vez. Não sei se alguém aqui assistiu, e se ninguém assistiu, tudo bem. Alguém assistiu aquele filme Não Olhe Pra Cima? Uma sátira? Ah, então vocês vão entender. A ideia do filme é que ia cair um negócio gigantesco na Terra, matar todo mundo, que acontece. E aí a teoria de alguns era, não olha, se você não vê o mal, nada de mal vai te acontecer. Não é verdade? É uma teoria que as pessoas acreditam hoje, né? Não fale do problema que ele desaparece, né? Tem mais ou menos isso. Mas havia um mistério. E se a pessoa olhasse para cima, ela via que esse mistério ia acontecer. Estava vindo de encontro com a Terra. Então tem toda aquela questão, alguns falando para olhar, outros falando para não olhar para cima. E é tão interessante que, lógico que o fundamento do filme não é esse, mas pegando a ideia do filme, é o que acontece. Hoje, a nossa sociedade quer que você olhe para você. Não quer que você olhe para cima. Ele nunca quer que você olhe para Cristo. Porque Isaías diz que se olharem para Cristo, serão salvos. Tudo na nossa sociedade é para voltar os olhos para nós mesmos. É sempre ame mais a si, sempre vai terminar em alguma coisa. Ou até que se você coloque você em segundo plano para fazer caridade, mas é para mostrar que quanto você é bom. Nunca é que Cristo seja o centro. Essa teoria do filme é a teoria da vivência geral hoje. Não olhe para Cristo. Infelizmente, até algumas pregações e algumas canções cristãs são assim. Nunca apontando para Cristo. Onde nossas canções, as nossas pregações deviam ser, olhe para Cristo. Olha a beleza de Cristo. Tire hoje, domingo, dia do Senhor, tire os olhos da sua vida, tire os olhos de você. Esqueça um pouco dos problemas e olhe para o Salvador, para o Redentor. Eu, como vocês sabem, eu sou alguém muito apaixonado pela história de Lloyd Jones. E quando ele estava no finzinho da vida, ele já estava com uma dificuldade. Ele é um pregador inglês, era um pregador inglês, de andar. E ele foi sair um dia com alguém junto com ele entre o banheiro do quarto e a cama. E ele foi com muita dificuldade, levou muito tempo chegar até lá. E aquele irmão que estava com ele disse para ele: o senhor não fica triste? Alguns 5 anos atrás, o senhor era um homem forte, imponente, um maior pregador, e agora tão debilitado? Ele falou: não tenho tristeza nenhuma. Eu nunca vivi da minha pregação. Eu sempre vivi de Cristo.
Então, o mesmo Cristo que me sustentou como pregador, me sustenta como alguém debilitado, que tem dificuldade para ir no banheiro. O mesmo Cristo que me sustentava naquele púlpito, me sustenta aqui nesse quarto, entre a cama e o banheiro. Essa é a verdade. É para esse Cristo que nós devemos olhar. E esse mistério foi revelado. E eu encerro fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, o chamado de Paulo era árduo. O nosso não é tão árduo como o dele, mas o nosso chamado é árduo também. Há lutas, há dificuldades e há aflições para nós servirmos a Cristo. Não seja romântico demasiado com o cristianismo. Romântico no sentido mal da questão, de que não haverá problemas. Haverá problemas. E vocês já sabem disso. Segundo, não vivamos atrás de mistérios ou coisas incompreensíveis. Não venhamos gastar a vida demais com suposições. Esses dias alguém falou assim para mim: pastor, e se Adão não tivesse pecado, como seria o mundo? Eu respondi: ele pecou. Não sei então como é que foi. Eu não vou ficar 2 horas filosofando sobre o se. Nós devemos, irmão, não nos satisfazer de mistérios. A nossa satisfação é Cristo Jesus. Não devemos permitir que essas questões misteriosas, sejam políticas, sejam humanas, sejam religiosas, seja o que for, venham dominar a nossa vida. O futuro, como diziam os antigos, eles estavam certos. A Deus pertence. Eu não sei o que será do amanhã. E essa minha segurança não está no amanhã, está em Cristo. Que nós possamos anunciar, terceira aplicação, advertir e ensinar sobre Cristo. Aqueles que, lógico, nos derem liberdade de fazê-lo. E por último, jamais se esqueça que o trabalho é árduo, mas Cristo nos sustenta. Sustentou Paulo, sustenta os cristãos nos últimos 2000 anos. É o que acontece. O nosso Senhor tem sustentado a igreja dele todo esse tempo. Não falhará conosco. Essa é a realidade. Vamos ficar de pé, vamos orar.